Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje a gente vai conversar sobre a importância de permanecer firme no meio das tentações do mundo. Há um chamado de Deus na Bíblia, em Efésios, para nós mantermos a nossa fidelidade, a nossa fé frente às tentações e os desafios da vida. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Já estamos aqui na boa companhia dos nossos amigos que agora estão à mesa conosco para estudarmos juntos a Palavra de Deus. E tem sido uma grande bênção, não é? Estudar esse livro tão importante, com mensagens tão pertinentes para a nossa vida espiritual, que é a Carta aos Efésios. Eu também quero agradecer a sua companhia, que é nosso companheiro de jornada, motivo da existência desse programa. Muito obrigado por gostar do programa, amar a Novo Tempo e amar estudar a Bíblia, tá? Você sabe que estudar a Bíblia é muito bom na companhia de amigos e eu quero apresentar para vocês mais uma vez estes que estão conosco ao longo de toda essa temporada. Aqui à minha direita o pastor Edmur. Seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Muito obrigado e vamos para mais um estudo. Vamos juntos. Pastor Carlos Elivares, que bom ter você aqui. Seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado, uma alegria estar aqui. Alegria nossa. Pastor Leonardo, que bom ter você com a gente, irmão. Bom demais estar aqui. Obrigado pelo convite. Amém. Foi um privilégio ter você. Eu vou pedir você para fazer oração para a gente, por favor. Oremos. Pai Santo, queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de podermos estar vivos, respirando e termos oportunidade de hoje nos achegarmos mais perto de Ti. Amém. Pai Santo, por favor, que a Tua palavra fale ao nosso coração, Amém. Que a Tua verdade nos transforme. Senhor, se nós encontrarmos alguma coisa que seja diferente à nossa vida, que nossos preconceitos não impeçam, Senhor, que a Tua verdade nos transforme. Pelo contrário, pelo Teu poder e pela habitação do Teu Santo Espírito, que nossa vida seja diferente ao estudarmos Tua Santa Palavra. Por favor, nos usa mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Estamos chegando já no final da montanha, né? Para pegar a metáfora que a gente começou a temporada. Vamos subindo a montanha para os lugares celestiais. E, Carlos, quando a gente pensa que vai chegar num local assim bom, aqui em Efésios 6, Paulo fala de guerra, de conflito, de batalha. Certamente porque essa é uma temática muito importante na Bíblia, né? E ele quer nos deixar isso como lembrança final de suas palavras aí. Sem dúvida. De fato, quando a gente vai para o Gênesis, por exemplo, o Gênesis, a gente pensa que o Gênesis é uma história, né? Uma narração dos eventos do começo. A origem é uma origem maravilhosa, muito linda. Era muito bom tudo. Mas nós vivemos depois de Gênesis capítulo 3. Sim. A gente não vive antes, né? Infelizmente. E depois do Gênesis capítulo 3, a história mudou totalmente. E nós, nessa revelação que temos, notamos que aparece uma personagem particular. Essa personagem, que seria a serpente, que seria o inimigo, é quem traz esse desastre, né? Essa mancha dentro do mundo. Então, quando nós pensamos no conflito, o grande conflito, então, a gente teria que pensar, em primeiro lugar, no indivíduo. Agora, por que é importante ter em conta isso? Porque Paulo vai dizer no verso 12, podemos ler? Verso 12, capítulo 6, verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ok. Quer dizer que Paulo tem em mente, Paulo é uma pessoa bíblica, uma pessoa que pensa em termos bíblicos. Isso é muito lindo, de fato. E queria também que sua audiência, nós, nesse caso, né, também nós pensemos em termos bíblicos. Então, nós pensamos em um mundo no qual Deus criou perfeito, mas teve uma irrupção, né, alguma coisa, um desastre que aconteceu cosmicamente e que afetou nossa Terra.
e que agora nós estamos vivendo nessa grande luta. Importante, na minha opinião, pensar que essa luta não é uma luta, ainda que pode ter um elemento físico, né? No sentido de que o inimigo pode usar instrumentos para atacar os cristãos, mas é uma batalha, em primeiro lugar, espiritual. E essa questão espiritual, nós temos que ter cuidado de pensar que a questão espiritual é a mesma questão que alguns têm em mente. Tem igrejas até que o foco delas é só uma batalha espiritual. Tem até livros, né? Como se preparar para a grande batalha espiritual. E essa ênfase está muitas vezes dada em um conceito. Qual é o conceito? Que a batalha ainda não foi ganhada. Mas na mente de Paulo, na mente do Novo Testamento, na mente bíblica, a batalha já foi ganhada. E foi ganhada por Cristo. Foi ganhada na cruz. Então, nós somos parte dessa batalha, mas essa batalha é uma batalha que finalmente é o Senhor quem luta pela gente. Estamos em Cristo. Ele é o grande herói desta batalha. Ele é o grande general desta batalha. Mas isso não, a gente não pode fugir do fato que Paulo está dizendo, vocês como soldados, estão no meio dessa batalha. Me parece que isso é importante para começar. E pegando um aspecto que o pastor Olivares sempre trouxe aqui para a gente, né? Do lado coletivo, da mensagem e da importância da igreja unida para enfrentar esses poderes, né? Então, existe um lado em que, se você olhar as palavras de Paulo que remetem a uma batalha, a um exército unido e tal, seria, no jeito mais humano de pensar num exército militar, né? Uma força bélica, um soldado atingir o outro, né? Da própria infantaria, vamos dizer assim, né? Não é viável a ideia... Fogo amigo, né? De ter um soldado ferindo o outro, sendo que esse mesmo grupo de pessoas vão enfrentar um inimigo comum. Então, esse é um aspecto importante que Paulo vai trabalhar também, né? O que ele trabalhou da unidade até aqui tem a ver com o fato dele que é uma igreja que se apoie. Então, a luta não é contra os irmãos, né? A luta é contra uma coisa maior. E tem mais um outro aspecto também. Como a luta ela é com poderes maiores do que o poder humano, naturalmente, esse exército não está alicerçando o seu potencial de guerra na força humana. E acho que isso é uma reflexão importante para a igreja. A igreja, mesmo estando unida, ela não pode achar que ela pode articular e organizar todo o processo de batalha, né? Porque não é possível. Não é possível. De vez em quando eu percebo pessoas que, frente aos ataques do diabo ou frente a essa batalha espiritual, eles tentam fazer todo o esforço e toda a estratégia possível, né? Como se humanamente a gente pudesse lutar contra essas forças. Então, existe um aspecto muito importante que a gente vai desenvolver mais para frente, né? Da dependência de Deus, do poder de Deus para enfrentar isso, né? Não existe nenhum tipo de manipulação humana que a gente consiga fazer para vencer esse tipo de batalha. Talvez, estava pensando naquilo que você comentou no começo, certo, da sua fala, é o detalhe que a gente tem que sempre ter em mente, que essas leituras são coletivas, o qual significa, quando ele fala, porque a nossa luta, ele se inclui ali, é a igreja. Então, a nossa visão, muitas vezes, é uma visão individualista. Então, eu estou na grande batalha, eu sou parte do grande conflito. Você é parte do grande conflito, mas você não é o único, mas é a igreja aquela que pode ser atacada. Um exército, né? Isso. E eu sei que você ama o Apocalipse, você gosta do Apocalipse. E quando a gente vai para o Daniel, Apocalipse capítulo 12, 13, a luta finalmente não é contra um indivíduo só, é como contra o remanescente, como uma igreja que tem que estar claramente unida, mas é uma questão que não tem que ver com o individualismo, estou pensando, né? É dizer, a gente vai para a igreja e sem exprimir o limão muito, né? Mas se a gente pensa em termos de um exército, o exército está dividido, a batalha está perdida, né? Perfeito. Quando a gente tem essa compreensão e percepção do grande conflito, o problema é uma luta entre Deus e seus anjos e seus filhos, e de Satanás, seus anjos e seus adeptos. Nós precisamos
refazer muitas coisas do que a gente enxerga de vida. Ou seja, são lentes pelas quais eu enxergo o mundo. Eu não vou enxergar que certas coisas, certas atitudes, certos lugares são neutros, né? Boa. Tudo está na batalha. Né? Eu já tive a necessidade de ter embates pessoais com pessoas possessas, né? É muito ruim você ver alguém escravo, né? Deus sempre saiu vitorioso, sempre vai sair. Mas a grande preocupação não é essa. É quando você vê o eu chamo de lixo pintado de ouro. Parece lindo, mas nada mais é do que uma isca. Nós precisamos estar alertas contra essas coisas que a gente acha que são neutras, que não tem problema, que eu gosto, que tem prazer, que é maravilhoso, mas que no fundo está dentro desse arcabouço. Ou é de Cristo, ou não é. Então, eu creio que Paulo aqui, que a gente falou até no início, lá na primeira lição, como Éfeso tinha essas manifestações demoníacas e como Paulo enfrentou. Né? E a lição toda é para dizer isso, não apenas para os Efésios de 2000 anos atrás, mas para nós hoje. O mesmo Deus que venceu em Éfeso pode vencer hoje. Agora escute, fique alerta e se apegue com Deus. Né? Eu mencionei aqui, no início da nossa conversa, que Paulo está terminando a sua carta, ou partindo para o final, falando de guerra, falando de conflito, né? E talvez uma das explicações para isso é que o conflito, por mais estranho que possa parecer, ele é positivo. A gente não pode esquecer que quem iniciou o conflito não foi o diabo, foi Deus. Gênesis 3,15 deixa muito claro isso, né? A expressão lá aparece dizendo assim, Deus dizendo, eu porei inimizade entre ti e a mulher. Porque se você parar para pensar, depois que nossos primeiros pais comeram do fruto, não havia conflito entre a humanidade e Satanás. Nós éramos escravos de Satanás. O que Deus instaura em Gênesis 3,15? Uma revolta nossa, de seres humanos, contra o totalitarismo, o imperialismo, a dominação tirânica da serpente contra nós. E nos dá a possibilidade de libertação. Então, esse conflito é positivo. E é por isso que Paulo traz o tema do conflito, porque, embora, como você disse, né, o conflito já foi vencido, mas o inimigo continua atacando, porque ele não quer perder as suas presas. Não é? Ele está irado contra nós. Verdade. E é por isso que, coletivamente, juntando outra coisa que vocês disseram, nós precisamos lutar com as armas que Deus coloca à nossa disposição para vencer a batalha. Né? E uma coisa que a gente não pode fazer, em hipótese alguma, é subestimar o tamanho do potencial do inimigo de Deus e também dos seus aliados. Sim. Porque, olha só, seguindo a linha cronológica de Gênesis 3, logo depois, Caim fere o seu irmão com morte, Abel. Exatamente. Da mesma família, com os mesmos pais, naquele mesmo contexto ali. Se aquilo era uma pequena igreja, né? Aquela família era uma pequena igreja, alguém dentro da própria igreja fere o seu irmão, com um espírito que não é de Deus. Sim. E aí, uma coisa que me impressionou muito ao longo da história, vendo o tamanho do potencial inimigo de ataque à igreja, se você olhar para a Idade Média, né, a igreja medieval, em grande parte da sua existência, ela feriu os próprios princípios cristãos deixados por Cristo e, em grande medida, ela foi usada como artifício do inimigo de Deus. Aquilo que parecia ser de Deus, não era de Deus. Você veja que o poder que nós estamos lidando aqui, existem as regiões que aparentemente são neutras, né? Mas existem as regiões que parecem ser santas.
É por isso, Edmundo, que o apóstolo usa a palavra ciladas aqui. As ciladas do inimigo. Então, quer dizer, é uma estratégia dele para tentar ganhar a guerra. Existem os lugares mais transparentes que parece que não, isso aqui não é do Senhor. Mas tem uns lugares que você fala assim, não, isso aqui só pode ser do Senhor. Estou tranquilo aqui, né? Mas no fundo, lá na essência, você percebe um comando das hostes dos poderes que operam contra o nosso Cristo. Então, eu acho que esse tipo de reflexão que Paulo está trazendo para a gente, né? Que o inimigo, os poderes, inimigo, ele não é tão explícito às vezes, mas ele é muito astuto. Talvez seria bom enfatizar a questão do... Tudo bem, a gente está num grande conflito, é um inimigo vencido, sem dúvida, a gente parte da luta, nós somos soldados, né? Sim. Estamos sendo atacados, de fato Paulo vai falar sobre isso. É sempre bom ter em mente, não, que ainda que a gente parte da luta, a gente não pode ganhar a batalha. E é interessante pensar que, historicamente, o ser humano sempre quer ser parte da batalha para receber os honores da batalha. O general já recebeu os honores, já foi honrado. Por exemplo, quando nós vamos para Marcos capítulo 7 tem uma história assim que de demônio, sabe? Que o pai traz seu filho para para tirar o demônio dele, né? E os discípulos não conseguiram. Então, eles descem na montanha, e Jesus vem, e Jesus tira o demônio, e eles perguntam, por que a gente não conseguiu? E a resposta de Jesus Cristo, isso é interessante, porque em termos da transmissão do texto, como o texto foi copiado e transmitido, o texto original diz, porque esse tipo de demônio só sai por meio da oração. Porém, na transmissão do texto, foi colocado em jejum. Mas isso não é original. Por que foi colocado o jejum? Porque o ser humano espera que o ser humano tem que fazer alguma parte. Mas dentro da história, é só Jesus, e no nome de Jesus, que o demônio foi expulso. Bom, essa é uma luta que nós podemos vencer pelo sangue do Cordeiro. A gente vai fazer um rápido intervalo, não saia daí, o programa volta já já. Muito embora na terra Satanás vem e ilude os nossos pais, e os pais então estão reféns dessa situação, e Deus diz assim, porém inimizade entre ti, ele põe inimizade simplesmente pelo fato de trazer o que é bom. Onde é o bom, isso já traz inimizade contra o inimigo, mas de fato surge no coração de alguém que se achava formoso, dentro do trono, do santuário de Deus, em frente ao trono de Deus, como querubim cobridor de alguém que se acha melhor do que os outros. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. E nós estamos na jornada pelo livro de Efésios, estamos aprendendo coisas muito especiais. No bloco anterior, estávamos falando do conflito aqui na Terra, quando Deus colocou inimizade, essa guerra entre nós e Satanás. Mas é bom lembrar que a guerra entre Deus e Satanás é anterior à guerra que começou aqui na Terra. Começou lá no céu, pastor Leonardo? E aí, não com a revolta da humanidade contra Satanás, mas na revolta de Satanás, que era um anjo de luz, contra Deus. Isso. E essa não é invenção nossa, não é? Isso está na Bíblia, essa descrição. E você encontra em 2 capítulos especiais, Isaías 14, mas eu gosto de trazer mais Ezequiel 28, porque traz mais detalhes, não é? Mas o bom é comparar. Se você vai a Ezequiel 28, você vai ver duas coisas. O primeiro bloco começa no capítulo 28, verso 1 até o verso 10. Você tem uma linguagem terrestre, uma linguagem mais comum, e você vai ver que logo no verso 2, Deus vai falar com Ezequiel, dizendo assim, filho do homem, dize ao príncipe de ti. E então depois toda a linguagem é uma linguagem mais comum, mais terrestre, certo?
Quando você vai para o verso 11, essa linguagem vai mudar. No verso 12, por exemplo, Deus vai falar com Ezequiel novamente, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Ok. Então você tem um príncipe terrestre e agora você tem um rei. O rei. E a linguagem que você tem depois não é uma linguagem comum, normal de se falar de um rei terrestre. É uma linguagem que você vai ver toda uma questão celestial, vertical, que ele é lançado do céu para a terra, certo? E quando você compara essa linguagem de príncipe e rei, você vai lá para 1 Samuel, você vai ver essa mesma linguagem sendo usada por Deus. Muito embora Saul é chamado de rei, Davi é chamado de rei, mas quando Deus se refere, Deus sempre chama esse rei terrestre de príncipe. Porque, de fato, ele reconhece a si mesmo como rei de Israel. Ok. Portanto, esse mesmo paralelismo você pode entender aqui. Não apenas a linguagem do texto é diferente, príncipe de Tiro, uma linguagem terrestre, o rei de Tiro, uma linguagem celeste, mas também A descrição. a descrição, um é príncipe e outro é rei. Talvez podia usar a própria linguagem da aliança, aí, de suzerano e vassalo, né? Com certeza. Um rei superior e um rei inferior. Ali, Exatamente. Né? Ou seja, tudo que acontece com os inimigos de Deus na terra tem por trás um rei, que é o rei do mal, certo? Então você vê aqui a descrição dizendo que esse ser era perfeito, verso 12, não é? Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, estavas no Éden, jardim de Deus. Muitos teólogos vão mostrar o Éden, jardim de Deus, como um santuário de Deus. Só que esse santuário, Éden de Deus, não está na terra, é coisa antes, não é? É um Éden celestial. Não é nem o Éden celestial que havia na terra. Não. É o Éden celestial. E quando você vai para Gênesis 2, Gênesis 1 e 2, Deus cria tudo, né? Sim. Mas quando vai falar do Éden, o Éden não tem a palavra criado, o Éden tem a palavra plantado. É interessante esse detalhe aí para a gente. Plantou um jardim no Éden. No Éden. Parece um espaço reservado de Deus aqui na terra. Plantado, não criado do bará, não é? Disse Deus, haja luz. Então, para você entender essa situação. Outra coisa, esse ser era criado de pedras preciosas. E se você for ver os nomes dessas pedras preciosas, você vai encontrar essas pedras no Jardim do Éden. Você vai encontrar essas pedras no peitoral do sumo sacerdote e você vai encontrar essas mesmas pedras na Nova Jerusalém. Então, é muito interessante essa linguagem. E de ouro, os teus engastes e tudo. O verso 14 vai dizer que ela é um querubim cobridor. E você vai ver no santuário terrestre os querubins que cobriam a Arca da Aliança, não é? Perfeito era nos teus caminhos. Aí diz, verso 15, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Você não tem explicação. Quem criou Satanás? Se achou iniquidade. É um mistério. É um mistério. Chamado no Novo Testamento de mistério da iniquidade. Se achou no coração. Deus não criou um ambiente Satanás. Puro. Deus fez Lúcifer, o anjo querubim cobridor. Mas de Lúcifer para Satanás é uma coisa que foi... Nós não entendemos. Que nós não entendemos, que vem do próprio coração. E vai explicar como é que aconteceu. Na multiplicação do teu comércio, essa palavra comércio é interessante, porque você podia usar essa palavra tanto para comércio de porta em porta, alguém que vai falando para outro de porta em porta. Tem nada a ver com vender apenas. Né? Não, Senão a pessoa que é comerciante agora está achando, está complicado para o meu lado. Né? Mas também é alguém que vai falando de ouvido em ouvido. É o mexerico, né? É a tal da fofoca. É fofoca. Certo? Se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. Monte de Deus aqui é novamente uma menção ao santuário, porque o santuário tem várias maneiras de falar. E te lancei, então, ao querubim da guarda,
Verso 17 vai explicar melhor ainda como é que começa isso no coração dele. O porquê é um mistério, mas como é que começa? Diz, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então, muito embora na terra Satanás vem e ilude os nossos pais, e os pais então estão reféns da situação, e Deus diz assim, porém inimizade entre ti, ele põe inimizade simplesmente pelo fato de trazer o que é bom. Onde é o bom, isso já traz inimizade contra o inimigo, mas de fato surge no coração de alguém que se achava formoso, dentro do trono, do santuário de Deus, em frente ao trono de Deus, como querubim cobridor de alguém que se acha melhor do que os outros. Agora, tem uma coisa muito legal na distinção que você faz aqui entre o príncipe de Tiro e o rei de Tiro, que está ecoado aqui no texto de Efésios 6, porque o apóstolo disse que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra o ser humano que a gente está lutando. Então, é nessa distinção que você está fazendo. O príncipe de Tiro aí, o rei da nação de Tiro, que era inimiga de Israel, oprimindo Israel, é quem estava maltratando o povo. Né? Então, vamos aplicar o texto de Efésios 6 a essa realidade. Então, o Paulo está dizendo, olha, a luta de vocês aí não é contra esse imperador aí que está perseguindo vocês e tal. Tem um poder anterior a ele, sabe? Tem uma força espiritual que domina por detrás dele. Essa é o mal, é Satanás. Essa compreensão é muito importante. Essa é importante você lembrar, porque isso agora para a nossa vida também isso é importante. A sua luta não é contra o seu patrão, não é contra o seu chefe, a sua esposa, seus filhos. A sua luta é contra Satanás. É contra o pecado, que é um instrumento de Satanás para te ferir, né? Então, é por isso que você tem que estar consciente disso, para se fortalecer com as armas de Deus para lutar. Porque se você acha que é o ser humano, você vai usar armas diferentes daquelas que Deus está propondo para você aqui, né? E eu creio que é necessário, dentro disso aqui, explicar um pouquinho também sobre a questão das regiões celestiais. Nós já falamos disso, eu creio que na segunda lição, já há bastante tempo atrás, e por isso é necessário voltar. Essa expressão regiões celestiais aparece em várias partes do livro de Efésios. Em algumas delas, a referência é diretamente à morada de Deus. E aqui também seria, a resposta é não. E o motivo, eu vou precisar repetir, é que a palavra regiões celestiais é a tradução de um adjetivo grego que é celestial. E que ele é usado no Novo Testamento, na Septuaginta, na literatura do Segundo Templo, nos Pais Apostólicos, como um sinônimo, e em Efésios, um sinônimo absoluto à palavra céu. A utilização de celestial ou céu aqui na Epístola a Efésios é meramente estilística. Para não repetir a mesma palavra, ele troca. E também porque Paulo tem no seu coração, na sua mente, o texto de Salmo 68, que você vai ver ele sendo falado em vários lugares, em especial no capítulo 4, verso 7 e o verso 8. Que é o único lugar do Antigo Testamento onde aparece a palavra celestial apresentada para Deus. Então, quando aparece essa palavra celestial, o céu, você tem que ter a compreensão de como Paulo e também o povo judeu, Israel e o Antigo Testamento entendia essa situação. Você nunca vai ver no singular. Talvez uma coisa rara, um acontecimento mais celestial, normalmente aqui em Efésios sempre no plural, no plural neutro. Para dizer que não é uma pessoa, não é um homem, não é uma mulher, é neutro, é uma coisa. E toda vez que aparece, pode se referir ou ao céu que nós vemos, de nuvens, de pássaros, ou ao céu como firmamento, como as estrelas, como os planetas, como o universo, ou o céu, morada de Deus. Por isso sempre está no plural. Paulo mesmo diz, subir até o terceiro céu. Quando você vê a palavra ou a frase regiões celestiais, pode se referir tanto às estrelas, pode se referir a esse céu que a gente vê,
ou pode se referir à morada de Deus. E em Efésios, no capítulo 2, é muito claro Paulo dizer, o inimigo está, ele se chama príncipe das potestades do ar. Não está falando de morada de Deus. Céu atmosférico, né? Exatamente. Então, quando você vê regiões celestiais aqui, está se referindo a isso que ele fala no capítulo 2, de maneira mais clara. Potestade do ar, né? Então, não está se referindo a alguém que está morando lá com Deus no santuário dele, que tem o bem Até e o mal. porque Satanás está restrito a atuação dele a esse planeta. É esse planeta. Então, está falando desse ambiente. O que ele está falando não é carne. Alguns poderiam até comparar, por exemplo, aquela estação de Jó, né? Onde ele tem um certo tipo de acesso ali. Antes da cruz, né? Antes da cruz. Mas não é mais isso, uma porque relação, depois da cruz ele não tem relação. mais acesso. É isso aí. Tá? Só para esclarecer, ele não está mais na morada de Deus, ele foi expulso de lá para sempre. Isso está muito associado com o tema do conflito. Muito associado com o tema do conflito, porque o acesso que ele tinha lá em Jó, que você menciona, é um acesso como representante desse planeta, que ele usurpou quando enganou nossos primeiros pais. Lembremos que esse mundo foi criado por Deus, na pessoa de Cristo, o Filho, e Adão foi feito príncipe deste mundo. Perfeitamente. Então, o rei é Deus, suzerano, e Adão, príncipe. Adão entrega o principado chamado terra para Satanás, que se torna representante da terra. Isso aí. E aí ele pode circular pelas reuniões nos lugares celestiais, até que Cristo retome o controle. E retome o controle na cruz. Perfeito. É por isso que a gente mencionou no bloco anterior que Deus cria o conflito entre a humanidade e Satanás. Por isso que ele diz, eu porei inimizade. Por quê? Porque quando Satanás engana nossos primeiros pais, ele tomou a terra para si. E o ser humano não tinha como mais vencer a guerra, porque lembra, é uma guerra entre uma mulher e um dragão. Quem é que vai ganhar essa batalha? Um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres contra uma mulher. Quem é que vence essa guerra? É o dragão, não tem como vencer. Essa é a serpente antiga, Apocalipse 12 diz. Aí Deus diz o seguinte, eu vou botar inimizade entre você, mulher, entre você, serpente, e a mulher. Aí ele diz, entre a tua descendência, serpente, agora é a dimensão coletiva, a tua descendência, serpente, e a descendência da mulher. Aí, quando ele vai falar da vitória na guerra, ele diz, o descendente, agora sai do coletivo e vem para o individual, o descendente, vai ferir a sua cabeça e você vai lhe ferir o calcanhar. É assim que Cristo vence a guerra, retoma o mundo e impede Satanás agora de ir aos lugares celestiais, porque não é mais representante da terra, porque esta terra pertence ao Senhor Jesus. Pastor Vinícius, eu acho que esse assunto daria uma tese doutoral, viu? Eu acho que tem futuro. Mas você sabe que você me fez lembrar de algumas palavras de João, no livro de Apocalipse, quando ele se refere aos santos como reis e sacerdotes. Exato. Então Deus criou essa inimizade para devolver o reinado à humanidade. Exatamente. Sendo chamado de reis e sacerdotes. Exato. E para os irmãos que estão aí nos ouvindo, um texto que seria importante também lembrar é Apocalipse 12, 10, onde ele fala assim, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E aí ele fala, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Amém. Que bênção, né? Amém. É o sangue do Cordeiro. Ele quebrou a amizade, as correntes da maldade. A gente não é mais aliado do inimigo. A gente é... Por isso que Paulo usa também, agora sou escravo do meu Cristo. Eu tenho um outro líder. Edmundo, você lembra que Jesus, antes da cruz, momentos antes da cruz, ele se refere a Judas, que tem por trás de si Satanás. Sim. Ele diz, aí vem o príncipe deste mundo, e eu não tenho nada a ver com ele. Então, Jesus reconhece o principado de Satanás nesse mundo antes da cruz. Mas na cruz, ele vence a serpente, esmagando a cabeça da serpente. Ali ele não tem mais acesso. E ali o príncipe desse mundo passa a ser Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
E você? E tu, o que dizes? Talvez só uma questão final para tentar, certo, mostrar a graça de Deus também nessa história. É o fato de a questão do príncipe deste mundo, tudo bem, ele é o príncipe deste mundo. Era. Mas ainda continua sendo Para alguns. Para alguns é verdade, né? Isso para nós a gente não é. Mas Passei a palavra, mas vou fechar a lição, mas continua, vai. mas tem um detalhe interessante que nós temos que prestar atenção, é o fato do livro de João, né? O livro de João é um livro que está construído de um jeito que é feito através das palavras. E cada palavra tem um sentido particular dentro do Evangelho de João. Okay. Então, por exemplo, no Evangelho de João tem um texto que a gente decora quando a gente conhece o Evangelho, porque de tal maneira amou Deus o mundo que deu seu Filho. Essa palavra mundo, do Evangelho de João, está relacionada ao que é pior. Tanto assim que ele fala que o príncipe deste mundo aqui. Ele fala disso, né? Então, quando nós pensamos nessa palavra mundo, nós pensamos muitas vezes, olha, Jesus veio morrer pelos bons. Mas a verdade, veio morrer por aqueles que estão oprimidos nesse grande conflito, veio para os libertar. Então, a palavra mundo, na verdade, é muito negativa, mas ainda assim, Deus ama. Jesus veio. Deus amou o mundo. Glória a Deus. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, não sai daí, o programa volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para o terceiro bloco, continuando estudando o tema do conflito e percebendo que Jesus Cristo é vitorioso também na nossa vida. Que bom você estar aqui com a gente. Eu quero fazer para você uma sugestão muito carinhosa. Para um pouquinho agora, tudo que você está fazendo, e presta bastante atenção no que eu vou te dizer. A gente está falando de coisas muito fortes no programa de hoje. Está falando de guerra entre Cristo e Satanás e de que nós fomos alistados no exército de Cristo. Né? E como é que a gente é alistado nesse exército? Quando a gente entende o poder do Evangelho, aceita a salvação e entende que a vitória de Cristo é pelo seu sangue que foi derramado por nós. Você quer conhecer um pouquinho mais sobre os detalhes dessa guerra e quer vencer na vitória de Cristo? A minha sugestão é que você estude a Palavra de Deus. E aqui eu tenho um manual, um guia, uma revista que vai ajudar você nesse percurso, tá? Por exemplo, o tema do conflito também está apresentado aqui. Aqui é apresentada a origem do mal. Você vai descobrir como começou isso lá no céu. Embora seja misterioso, você vai ter os detalhes que a Bíblia revela sobre essa situação. E, mais do que isso, vai aprender como vencer nessa guerra. Como é que faz para você ter esse material tão precioso? É só você enviar um WhatsApp para o número que está aparecendo na sua tela, preencher um curto e rápido cadastro e nós vamos enviar para você esse material totalmente de graça, porque esse é um oferecimento dos Anjos da Esperança. Vamos continuar conversando sobre o tema do conflito e agora eu vou chamar meu amigo Carlos aqui, que ele vai nos dar um panorama mais histórico dessa questão do conflito aqui em Efésios. Quando nós vamos para o livro de Atos, capítulo 19, tem 2 versos ali do contexto da fundação da igreja de Éfeso e tudo aquilo que aconteceu quando Paulo estava pregando. E no verso 18 vai dizer que muitos dos que creram viram confessando e anunciando publicamente as suas próprias obras. É dizer que dentro da igreja tinha pessoas que ainda estavam duvidando, e tinha uma luta interna, obviamente, dentro desse grande conflito. E eles chegaram e confessaram seus pecados publicamente. Mas o verso 19 é um verso importante, porque diz também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. E calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Mas esses também muitos não são os pagãos. Esses também muitos, provavelmente, são também os cristãos que estavam dentro da igreja. Quer dizer que dentro da igreja, pensando um pouco que o Leonardo falou no primeiro bloco, o fato de que para entender a ênfase paulina na questão da luta, das potestades, é porque em Éfeso, como cidade, se praticava a magia e tinha muitos membros da igreja que estavam se afastando daquilo. Nessa luta, nesse grande conflito, tem soldados que são ganhos, né? São ganados, certo? Para entrar nas fileiras do Senhor. Então, quando nós pensamos nisso, quer dizer que a audiência que estava escutando
ela podia sentir muito bem o que elas mesmas estavam vivendo, já tinham vivido já no passado. E isso significa que essa mensagem não era uma mensagem só no presente que existe, já naquele tempo era muito forte, né? Era muito forte em termos dessa história. Então, pode ser que talvez alguém que está assistindo possa estar nessa luta de pensar que existem certos poderes superiores. Mas nossa lição hoje está falando do contrário. Que tem esses poderes, mas tem um poder superior. E nesse poder superior já tem alguém que já ganhou. Nós somos parte, nós temos que preparar. Tem ciladas, tem ameaças, tem tudo aquilo. Mas é importante sempre lembrar, não, que nessa batalha espiritual, nesse grande conflito, o Senhor sempre vai ser o grande herói. Amém. Amém. E esse poder, que vai falar aqui no verso 10, novamente de maneira redundante, capítulo 6, 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Redundância, fortalecer, força do poder. Mas que força é essa? Que poder é esse? Ele já explicou qual é. No capítulo 1, o verso 18 em diante, e que ele vai até o capítulo 2, o verso 10. É um poder tremendo. Ressuscitar a Cristo, entronizar a Cristo no santuário celestial, nas regiões celestes, fazer de Cristo o cabeça, o principal poder de todo o universo, dar a Ele para a igreja, tirar a cada um de nós das garras do inimigo, nos transformar, nos fazer assentar no santuário celestial, nos dá vida nova, nos dá poder para obedecer, né? Nos dá alegria de poder glorificar a Deus. Esse é o poder. Que poder é esse? É o maior poder do universo. O poder do homem é muitas vezes representado por uma bomba atômica que destrói. O poder de Deus é representado pelo amor e pela transformação que Ele faz na vida das pessoas. Também é uma bomba, né? Dinamis, né? O poder do Evangelho, né? É uma bomba de amor, né? Tá certo, professor? Não. Não? A palavra dinamis, estou falando, né? A palavra em grego. Tudo é verdade, não? Só a palavra não. Então explica a palavra para a gente rapidamente aí. É que a palavra dinamis é um anacronismo, né? Porque alguns pensam que dinamis tem relação com dinamite. Olha aí. Mas no primeiro século não existia dinamite. A gente pode pensar que força, sem dúvida, né? Mas não tem a força de destruir. Porque eles não pensavam nessas questões, porque eles não tinham esse conhecimento que a gente Por isso tem. que é bom, né? por isso que é bom ter um filólogo aqui na mesa, né? Mas estava pensando ali o que o treinador estava falando. Olha, é interessante que a luta está no Senhor, a força está no Senhor. Olha, a gente tem que louvar a Deus por isso. Mas qual é a nossa percepção hoje? A força na política. Sim. Na questão humana. A gente quer transformar o mundo, porque a gente pensa que é sempre bom lembrar, não? Não é contra o sangue e a carne. Então, não é contra esse líder, seja de um lado ou do outro. Essa não é a questão. Paulo, de fato, não tem nenhum movimento político. É uma questão netamente espiritual. E aí onde vem o detalhe, eu lembro que aqui nosso pastor falou no começo, que é uma questão ideológica que a gente nem pensa que está ali, né? Que podem ser questões até detalhes da vida. Pessoas que opinam uma coisa e você fala, eu não tenho Twitter, né? Mas meus alunos têm. Fala, olha pastor, olha que está opinando esse camarada aqui. E você nota, tem poucas palavras, mas é muita coisa que não presta que ele está falando, sabe? E esse detalhe, essa influência, é uma influência, na verdade, daquele que está por trás de tudo. Então, novamente enfatizando essa questão, não é que nós vamos transformar o mundo, gente. Não. Quem vai transformar é Jesus Cristo quando Ele voltar. E nós pensamos que nós podemos fazer coisas, né? A gente pode transformar o mundo no sentido de transformar os corações. Claro. Mais pessoas para Cristo. Aquele que escreve isso aqui é o vitorioso que estava na cadeia. Pois é. É o que estava no poder do Senhor na cadeia. Ou seja, como é que a gente enxerga uma vitória? Em qualquer tipo de situação. É triunfante, é glorioso. Cristo tem outros meios de vencer batalhas. Muito Esse que é o ponto, entendeu? E o significado de vitória para Deus é diferente do significado de vitória para nós. Onde é que está um Cristo vitorioso na cruz? Desfigurado,
Esse é o exemplo máximo, né? A vitória é moral, né? Foi legal você trazer essa questão, Edmur, porque de Paulo, né? Porque quem era o príncipe do mundo na época, né? Quem era o imperador de Roma, né? Nero, né? Nero. Príncipe do mundo, né? E quem era o rei do mundo, ou suposto rei do mundo, por trás de Satanás, né? Que é esse rei que está aí, né? Marionete. Marionete. Nero é uma marionete nas mãos dele. Então, é. Paulo está dizendo, minha luta não é contra Nero que vai me decapitar aí, não é? Minha luta não é contra ele. Minha luta é contra Satanás. Só que quem vence contra Satanás não sou eu. Perfeitamente. Cristo que já o venceu. Cristo que já o venceu. Por isso que ele vai dizer que é o seguinte, olha, vai dizer em Timóteo, né? O que vai perder a cabeça diz, a minha coroa já está guardada. Essa é uma ironia, né? É uma ironia. Sem Ele perde a cabeça. cabeça, mas a coroa está guardada para ele, né? Porque ele vai receber das mãos do grande vitorioso que é Cristo. Perfeito. E assim, a guerra que nós enfrentamos, como nós vamos ver no próximo encontro, ela tem ali as armaduras, né? Tem a capacitação do céu, né? E também tem o para além da capacitação, né? Que é o próprio Senhor em guerra. E aí você vai retomar as imagens de Miguel, né? Sim. Onde sempre aparece um guerreiro do Senhor, o próprio Cristo, né? Lutando as batalhas do povo de Israel. Inclusive, Se levanta, né? alguns até acham que essa imagem de Miguel como o próprio Deus, né? É só uma interpretação adventista, né? Mas recentemente eu vi, por exemplo, Augusto Nicodemos falando que ele tem evidência suficiente para dizer, né, na Bíblia, que esse anjo é o próprio Senhor, né, lutando as batalhas. Que bom que ele está falando isso. Exatamente, eu fiquei surpreendido com isso. E tem uma tese doutoral defendida na Inglaterra, que uma pessoa não adventista, ele chegou em quase as mesmas conclusões, mostrando a literatura antiga. Perfeito. Interessante. E assim, qual que é o ponto aqui? O ponto é que nós temos capacitação do céu em nós. E para além de nós, nós temos o Senhor vivo, ressurreto, que é o cabeça da igreja, né? Que é o nosso grande pastor, que luta as batalhas com a gente, né? E nós confiamos que, se em coisas que nós não conseguimos e falhamos e temos dificuldade, eu tenho um Senhor ao meu lado, sabe? Essa convicção ela não pode sair da nossa mente constantemente todos os dias. Amém. Meu Senhor luta as minhas batalhas junto comigo. Amém. E vence, né? E vence. No verso 12, só para enfatizar, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo menciona várias coisas, né? É como que ele quer falar assim, olha, em cada momento, cada coisa que você vê, o grande conflito está ali. Só que a gente não percebe, né? A gente não percebe. Tem vezes que eu falo para meus estudantes o privilégio que o pastor tem de batizar uma pessoa. Porque você está sendo parte de uma vitória para o Senhor. Verdade. Mas tem um inimigo que está fora com raiva. Os anjos do Senhor estão celebrando, tem uma festa no céu. Mas fora está o inimigo chorando, com raiva, por alguém que ele perdeu. Porque tem um grande conflito. Nesse detalhe, a gente até esquece que quando a gente está nesse batismo, nesse momento espiritual, o céu vem, mas o inimigo está fora, tentando trazer outras pessoas para o reino dele, né? Então, nessa batalha, me parece que não é só uma questão que a gente pode dizer, é isso. A verdade, são mais coisas, não? Que estão presentes dentro do mundo, que são todas aqueles que nos levam longe do Senhor. Pode ser qualquer coisa, a gente não sabe. Por exemplo, tem pessoas que me falam assim, pastor, eu tenho uma luta, né? Uma luta com coisas que eu não tenho lutas. Que eu falo assim, é uma luta para mim não é uma luta. Para mim é uma coisa assim que não tem sentido nenhum. Mas para essa pessoa é uma luta enorme. Esse é um grande conflito para ele. E qualquer coisa que ela vê, sabe? O menino uma vez falou que tinha problemas com a pornografia. Eu falei, você tem que cortar a internet. Mas, pastor, tudo pela internet. Mas você tem que ir e tentar lutar nesse sentido. Pelo menos estar uma semana sem internet. Sair da internet. Lutar contra isso. Para mim, essa não é uma luta, entendeu? Para mim, não é uma luta. Mas para ele, qualquer coisa
indo para lá, indo para cá, conversando com pessoas. Em cada momento ele tem essa inclinação. Então, me parece que Paulo está dizendo aqui que é mais de uma questão só. Tem um camarada de trás, né? Mas tem mais detalhes da vida que a gente muitas vezes se esquece. Só pensando, com isso vou concluir minha fala, na questão de Jesus Cristo. Jesus Cristo, depende do Evangelho, né? Ele foi tentado, olha ali, nesse grande conflito, a gente fala no começo, certo? No deserto. No Evangelho de João, ele é tentado através do ministério. Quando chega nos gregos, tudo aquilo. E no sinótico, é tentado no começo e no final. E na cruz. Em Marcos, a minha leitura de Marcos é que ele é tentado durante 40 dias ali. Não, 40 dias, estou falando do ministério dele. Ele parou isso, os 40 dias, e depois você pensa, olha, o diabo parece que sumiu, agora está sendo ele volta em tempo submetido. oportuno. Isso, mas quando você vai para o sinótico, quando ele está na cruz, aí fala, se você é filho de Deus, e em Marcos é durante também o ministério, isso é muito interessante. Então quer dizer que o conflito era um conflito constante. Então que é melhor ir para aquele que não pecou, venceu, né? E que venceu. Ele é quem ganha. Amém. Amém. O conflito está aí, a guerra está estabelecida, mas já está vencida por Cristo. De que lado você está? Venha para o lado de Jesus, venha para o lado vitorioso. Aceite a vitória de Cristo na sua vida. Receba essa bênção para que você possa também receber a glória que está reservada para os vencedores. Amém. Esta promessa maravilhosa está na Bíblia? Se está na Bíblia, é bom para